Então vamos lá, gente. Segundo ponto, então, o nosso ponto especial, nossa brincadeira aqui do dia, né? Então, gente, hoje eu quis aproveitar a data, né? Essa data especial, fui alertado aqui sobre essa data, né? Pra gente ter uma conversa diferente. A live foi uma provocação, a thumb foi até uma brincadeira e tudo. Fiz essa brincadeira no tema da live porque nem era muito a minha intenção entrar nesse assunto, né? Só que eu fui estimulado aí pelo meu amigo Tatu no Toco a trazer essa reflexão para cá. E eu já deixo claro aqui, eu não sou o Tatu no Toco, apesar de ter gente que insiste em achar que sim, fazer pergunta, achar que eu sou o Tatu no Toco. Não sou, tá? Fica aí o mistério, quem é Tatu no Toco? Fica a pergunta. Hoje é o dia do economista, né? Eu acho que, eu não sou de formação economista e tal, eu comento um pouco sobre o assunto aqui, falo de algumas coisas, sei que tem muita gente que me segue também que é da área, assim, pô, sei que tem muita gente aqui que vai achar legal, vai achar engraçado a piada, as provocações, né? Só que eu acho que vale a pena a gente fazer um resgate, um bate-papo especial, porque a gente está falando de uma profissão que dita boa parte do que acontece no Brasil, boa parte do que acontece no mundo em termos de política econômica. É uma profissão extremamente valorizada, muito ouvida e, ao mesmo tempo, famosa por errar bastante nas previsões, né? E aí tem aquela ironia ali, que já virou meio que um lema, né? Que se um médico comete um erro grave e vitima um paciente, ele tem um registro cassado. Se um economista erra todas as suas previsões, ele acaba sendo promovido a comentarista na grande imprensa. E aí vai lá comentar na Band News, na Band, na Globo News. E aí, para começar, eu queria dar uma passeada com vocês em algumas pérolas, algumas manchetes, ideias geniais, inclusive, que mostram todo o rigor científico, né, e a incrível precisão da profissão do economista, essa capacidade quase sobrenatural de prever a realidade, né? E aí vamos dar uma olhada em algum desses exemplos aí antes da gente entrar na parte mais séria da conversa, né, que eu até preparei para vocês aqui, ó. Olha que legal, ó. O mercado errou 95% das previsões sobre economia e bolsa desde 2021. Isso aqui é uma análise que foi feita baseada no boletim Focus, né? E eu já comentei isso outras vezes também, e é fantástico. Você vê boletim Focus ali, você vai pegando as previsões do mercado em relação ao ano que está entrando, ou com alguns meses de antecedência, eles erram todas, assim, é impressionante. E é sempre curioso, eles sempre estimam a inflação para cima e o PIB para baixo, e alguns erros, assim, surreais, assim. Ano passado, por exemplo, eles projetaram ali que a economia ia crescer 1,7%, 1,8%, a economia cresceu 3,4%. Então, assim, são sempre surpresas, né? Aí tem essa outra que também é muito boa. Essa daqui é fantástica. Essa daí o Tatu botou lá na página dele, né? Selic pode subir, cair ou ficar parada. Olha só que análise profunda, que análise interessante, né? É uma análise que essa manchete podia ser que, ó, pode acontecer qualquer coisa, né? Tudo pode acontecer. Vocês já ouviram essa música da Ellie Goulding, né? Anything can happen. Então, pois é isso daí. Em experimento de 10 anos, macaco fatura mais no mercado de ações do que profissionais. Essa daqui foi fantástica, né? Essa daqui é da Rússia. Eu vou te confessar que eu não chequei a veracidade direito desses fatos alegados aqui, mas eu achei muito engraçado, ó. Que uma revista de finanças da Rússia, né, ela fez um experimento em que um macaco selecionou aleatoriamente ali um portfólio de investimento em ações e os principais executivos ali da época ali foram convidados a fazer o mesmo. E aí, uma década depois, eles somaram quanto que cada um ganhou e o macaco ganhou 7,5 vezes e o do fundo de investimento cresceu 5,1 vezes, ou seja, o macaco ganhou dos gestores profissionais, né? Isso é fantástico. Esse daqui também, ó, esse cara eu tampei para não fazer propaganda pro cidadão. Esse cara, ele é famoso por ter 100% de aproveitamento nas previsões do Twitter dele, porque ele simplesmente erra todas, assim. E aí ele tá falando aqui da dolarização, né? Ele tá estimulando as pessoas a dolarizarem, né? Ele tá falando aqui, ó. Esse é o futuro do Brasil com a atual gestão. Sabe o que aconteceu com os argentinos que não dolarizaram parte do seu patrimônio? Hoje estão presos numa moeda fiduciária de quinta categoria que não vale nada. Dolarizem. Ah lá, não falei para dolarizar lá em cima. Agora, se o dólar tiver R$ 8 em 2 anos, vai ter sido bom ou não? O dólar tá R$ 8, gente? Pois é, esse cara aí, famosíssimo, erra todas. Se você sabe de quem que eu tô falando, acompanha ele, pega tudo que ele fala e faz tudo o contrário que vai dar super certo.
Essa daqui também é muito boa, essa eu vi hoje, inclusive, tá? Reformas cambiais de Milei geram onda de calotes em empresas na Argentina. Pra você ver como é que o foguete da Argentina tá. Inclusive o Renan Santos falando que a gente vai querer ir para lá, né? O milagre deles, né? A gente tá vendo aí o milagre, né? Esse também é muito bom. Esse eu já comentei, que eu comentei no final do ano passado. Lá, milagre chinês das sinais de esgotamentos. Daí lá em 1994, tá, gente? Isso é de 1994. A Folha de São Paulo chegou quando tudo era mato e depois veio ideias radicais com a China quebrando, a China colapsando a qualquer momento, né? E estamos aí, né? 94. Eu nasci no ano que isso daí estava sendo publicado, tá? Pra vocês terem uma ideia. E aí, essa daqui também é muito boa. Essa eu até postei no meu Instagram hoje, né? Qual pode ser o valor do dólar em 2025 segundo o mercado? Bancos e consultorias estimam que a moeda deve continuar acima dos R$ 6 ao longo de todo o ano e pode piorar ainda mais se a dívida do país não parar de crescer. Aí está aqui uma declaração, né? Na visão do BTG Pactual, por exemplo, o dólar pode passar dos R$ 7 caso o governo federal intensifique ainda mais as frouxidões com relação à gestão do orçamento ou da inflação. Nesse caso, a cotação da moeda, pelas estimativas do banco, pode encerrar 2025 aos R$ 7,10 e 2026 aos R$ 7,30. O cenário base dos analistas do BTG é que, mantida a gestão econômica no mesmo passo atual, o que inclui uma enorme resistência do governo em conter com mais afinco os gastos crescentes e uma ampla descrença em sua capacidade de colocar as contas de volta no azul, o dólar deve encerrar 2025 valendo R$ 6,25 e 2026 cotado a R$ 6,35. Vocês verem, né? Sabe quanto que o dólar tá hoje? Tá 5,39, tá, gente? Eles projetando aqui que chegaria a R$ 7. E aí eu quis trazer essa questão do dólar aqui, inclusive. Eu vou até tirar um pouquinho aqui da tela para falar um pouquinho, né? Eu queria parar nessa questão do dólar primeiro, para mostrar um exemplo que é quase um clássico ali da tara que parte do mercado tem em errar previsão, né? E errar com convicção, assim. Eu não estou falando de qualquer gente aqui não, gente. Estou falando do BTG Pactual, um banco famoso, grande. O CEO deles, o André Esteves, é um dos figurões da economia e da política brasileira. Ele é um dos donos do Brasil, inclusive, tá, gente? E vocês viram, né? O dólar tá ali 5,39, né? Muito abaixo do valor que eles projetaram, né? E isso mostra como que eles estão presos ao que o André Lara Rezende chamou, né, da camisa de força da ideologia, né, que é uma forma engessada de enxergar a realidade, totalmente ideológica, que não tem resquício nenhum de cientificidade, que não admite rever as premissas, nem quando a realidade está desmentindo essa previsão. E aí é como se existisse uma espécie de convenção tácita para validar interpretações erradas, seguir insistindo nelas, né? E o fato é que o dólar está caindo. Eu já comentei isso aqui antes no canal. Não é mágica, não é acaso. Existe um movimento global de perda de força do dólar em relação a outras moedas. E no caso do Brasil, a gente ainda tem um diferencial de juros muito alto. Então, a gente tem uma taxa de juros que está muito alta, que ela ajuda a trazer capital e investimento em título público. E esses investimentos eles ajudam a reduzir o valor do dólar, né? Então, enquanto isso acontecer, enquanto tiver esse diferencial de juros alto, a tendência do dólar é continuar caindo, né? Com a taxa básica elevada, vai entrar mais dólar via investimento em título, então isso vai pressionar a cotação para baixo. Por isso, inclusive, quando tinha gente aí no chat e a gente conversava bastante, né? Tinha inclusive um rapaz que ele morava nos Estados Unidos, não sei se ele está morando mais, que ele até brincava, comentava que o dólar ia chegar em 7 e tal. Eu falava que isso não ia acontecer e não aconteceu. E assim, gente, eu não tenho formação em economia, eu já falei isso com vocês, né? Só que às vezes, justamente por não estar preso a certos dogmas, né, fica mais fácil às vezes arejar o pensamento, buscar um pouco mais de explicação para o que está acontecendo, né? Não no sentido de dar uma resposta última, de chegar aqui e entregar pronto para vocês, mas de pensar um pouquinho mais fora da caixa e dessa camisa de força, né? Igual eu comentei que o Lara Rezende fala, né? E aí, repara numa coisa, né? E aí, em questão do dólar, né? Esses movimentos bruscos, essas crises, esses surtos, esses eventos aí que aumentam a ansiedade no mercado, que tendem a dar um empurrão temporário no dólar,
eles têm um teto, né? Um exemplo disso, o Trump, quando ele decidiu tarifar o Brasil naquele dia, a cotação do dólar subiu. Só que foi lá e caiu de novo. E subiu assim, chegou a 5,60 e voltou a cair, porque isso não significa que o dólar vai entrar numa trajetória de alta contínua, né? O que normalmente acontece, é o que eu já expliquei, que ele vai lá dar um susto, sobe um pouco, depois desse impacto inicial ele volta a cair, né? E aí essa ideia de que ela vai subir indefinidamente, sem correção, é uma leitura completamente equivocada de como que funciona essa dinâmica do câmbio, né? Inclusive eu já fiz um vídeo trazendo reflexões aqui de um texto do Ricardo Summa, de outros autores, explicando por que o dólar subiu no final do ano passado, quais foram os fatores envolvidos ali e o que pode estar por trás dessa queda mais recente. É um conteúdo mais completo sobre essa dinâmica, então eu recomendo a vocês assistirem, né? E para seguir essa conversa, aproveitando o tema, aproveitando essa brincadeira que a gente está fazendo aqui hoje, eu queria trazer algumas reflexões, umas provocações mais epistemológicas para vocês, né? E aí eu queria provocar mesmo, cutucar vocês nessa discussão, porque eu acho que cabe aqui rapidinho, né? Primeira questão, vou botar na tela aqui para vocês. A economia é uma pseudociência? Primeiro ponto, primeira provocação, né? Na imagem aí para vocês, tá o Paul Romer. Paul Romer ganhou o Nobel de Economia em 2018. E em 2016, ele publicou um artigo chamado The Trouble with Macroeconomics, né? O problema da macroeconomia, o problema com a macroeconomia, né? E aí ele está argumentando no texto dele que, para ele, boa parte do que se faz na macroeconomia funciona como uma pseudociência. Essa é a argumentação dele. Eu vou tentar apresentar um pouquinho a argumentação dele, né? Ele apresenta ali uma série de razões para sustentar isso, ele explora isso ponto a ponto, e por que ele considera ali que a área ela perdeu o rigor científico e ela se afastou da realidade. E aí, pra vocês verem, né, que assim, não são coisas que a gente tira da cartola e tal. Eu queria passar rapidamente por esses argumentos, só para a gente poder explorar junto algumas ideias e levantar algumas provocações, né? Por que o Paul Romer considera que uma boa parte, ou uma parte significativa aí do que se produz em macroeconomia virou pseudociência? Segundo ele, teve uma deterioração dos métodos e conclusões a ponto de não se enquadrarem mais como pesquisa científica, né? O Romer traça até um paralelo com a física, com a teoria das cordas, e aí ele fala que, ele mostra ali que certos campos muito dependentes de modelos matemáticos elegantes e tudo, eles acabam subordinando os fatos às preferências teóricas de líderes, de figuras reverenciadas dentro da área, e aí ele faz uma comparação com a teoria das cordas, né, que ele vai mostrar que existe muito mais uma questão de reverência, de autoridade, do que necessariamente de pesquisa empírica, de confirmação empírica. E aí, na visão dele, a macroeconomia mainstream, né, especialmente nos modelos mais recentes, ela sofre de um problema central. Para que os modelos funcionem, você precisa assumir certas suposições como se fossem dadas, né, como se fossem fatos. E aí você trata essas premissas como verdadeiras, só que elas só têm validade dentro desse próprio modelo, fora dele elas não se sustentam. E aí, sem essas suposições, esse mecanismo inteiro ele deixa de funcionar. E aí, o Paul Romer ele fala, né, que os economistas eles acabam apelando ali para o que ele chama de forças imaginárias, né, para explicar uma série de fenômenos, né? E aí, um exemplo, né? Ele pega e compara com a questão do flogisto, né? Olha só, coisa fantástica, né? Ele vai trazer a teoria do flogisto, né? E eu vou tentar explicar aqui de uma forma simples, né? O flogisto era uma substância hipotética que no século XVII se acreditava estar ali presente em tudo que podia queimar e usado ali para explicar a combustão. E aí a teoria do flogisto ela falava que tudo que pega fogo tem essa substância hipotética chamada flogisto e que o ato de queimar era simplesmente liberar o flogisto. Durante muito tempo isso foi aceito como verdade. E aí o Lavoisier foi lá e demonstrou que a combustão, na verdade, envolve oxigênio e ele derrubou essa teoria do flogisto. O ponto é que o flogisto ele funcionava como uma muleta explicativa, não era algo observável, mas um recurso para preencher lacunas de conhecimento. Sempre que algo não se encaixava, você ajustava ali a quantidade de flogisto envolvido para explicar o fenômeno. Então, como não era falsificável, ou seja, não havia como refutar empiricamente, a teoria se mantinha viva apenas pela capacidade de adaptação da narrativa e não por evidência concreta, né? E aqui eu vou complicar só mais um pouquinho
Aqui na tela para vocês, vocês estão vendo aqui, é o esqueleto, é o núcleo do RBC, né, do Real Business Cycle, né, que é o modelo ciclo real de negócio, que é um dos modelos mais influentes e utilizados, né, na macroeconomia contemporânea. E ele dá esse exemplo lá no artigo, né? Nesse modelo, a explicação central é que o crescimento econômico ou a queda da economia decorre de um choque de produtividade. E aí, basicamente, se o PIB sobe ou desce, a causa vai estar nesse choque e todo o resto se ajusta a partir dele. Nesse esquema aí, nessa identidade que tem aqui na tela com vocês, isso aqui está representado esse choque de produtividade, né? Essa variação do Y aqui é a variação do produto, essa variação do X corresponde aos insumos, né, de capital e trabalho, e você tem essa variação do A, que é justamente essa variação desse choque de produtividade, né, no caso. O ponto é que esse tal choque de produtividade não é nada mais do que o resíduo disso aqui, do produto e do insumo. É o que sobra do crescimento do produto e depois de você contabilizar ali o uso do capital e do trabalho. Então, não é algo observado, é algo que você infere por exclusão nesse ponto. E aí que entra a crítica dele, né? Tratar esse resíduo como a causa do crescimento ou da recessão é a mesma coisa que tratar o flogisto como explicação para combustão. Uma substância imaginária criada para explicar o que você não está entendendo. Ao invés de você revisar a estrutura, você buscar novas variáveis, você vai recorrendo a esses choques para tapar buraco, né? E aí, o Romer ele vai avançando para os outros modelos ali, mas aí eu não queria complicar muito as coisas aqui. Ele vai mostrando, ele vai fazendo até piada com isso, né? Porque você vai adicionando essas novas explicações e que vira tudo uma explicação mística, assim, quase que mística. Assim, você vai inventando questões imaginárias, choques imaginários, e isso vai gerando um problema muito sério, porque sempre que os dados não batem com essas previsões, você inventa um novo choque para manter a teoria de pé sem necessariamente aproximar ela da realidade. Entendeu? E aí o segundo ponto que eu queria destacar para vocês, dessa reflexão dele, é o afastamento da realidade, que é o distanciamento dos dados empíricos, né? E aí é como se a elegância teórica, matemática, como se a reverência, né, a autoridade, tivesse mais valor do que a aderência aos fatos observáveis, criando ali um ambiente em que a consistência interna do modelo ela importa mais do que a capacidade de explicar o mundo real. E aqui eu queria mostrar alguns gráficos para vocês, só para explicar isso, né? Isso daqui está no artigo do Romer também, que é a questão do choque Volcker, né? O choque Volcker, vocês lembram disso? Não sei se vocês lembram, mas em 1979, o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, o Paul Volcker, ele dá um espeta os juros assim lá para cima e dá um choque de juros lá por conta da situação que eles estavam passando ali, por conta da inflação e tudo mais, né? Na teoria mainstream, eles partem da premissa e da base de que a política monetária ela é neutra. Então ela é neutra no sentido de ela não afeta a economia, ela não tem um grande impacto, entendeu? Ela tem esse aspecto de neutralidade, né? E aí, vocês percebem aqui o seguinte, ele mostra, né, ó, isso aqui é a inflação em vermelho, azulzinho aqui é a taxa de juros. A taxa de juros subiu, a inflação caiu. E teve um impacto aqui, ó, também, entendeu? Teve um impacto, inclusive, aqui nesse início na geração de desemprego. Você teve uma relação na queda da inflação. Então, assim, se é neutra, como é que eu explico esse tipo de coisa? E aí, esse outro aqui é muito legal. Esse outro aqui não está no artigo do Homer, esse aqui está no artigo do Franklin Serrano, se eu não me engano, da Júlia Braga. E o que eles estão falando da questão da austeridade expansionista nos anos do Clinton, né, do Bill Clinton nos Estados Unidos, que foi o último período ali que os Estados Unidos tiveram um ajuste fiscal que reduziu bastante o déficit, né, que chegaram até um superávit naquela época. E o que acontece aqui? Inclusive o Franklin Serrano e tal, ele é um cara que ele tem uma posição bem diferente do Paul Romer, tá? Em muitos pontos, então assim, eles não estão concordando necessariamente, mas eu quis usar isso aqui porque isso daqui é um ponto legal, porque esse é um artigo do Franklin, inclusive, debatendo as evidências empíricas da afirmação de que a austeridade funcionou durante a gestão do Clinton, né? E aí uma das argumentações é que a redução da taxa de juros nos Estados Unidos, né, foi provocada por conta
do ajuste fiscal bem sucedido do Clinton, que isso era um sinal de que a austeridade tinha funcionado e tinha dado certo. Esse é o argumento. Como vocês podem ver, inclusive eu marquei aqui com a setinha para mostrar para vocês, inclusive essa questão dos juros aqui é a mesma época que está rolando isso aqui, ó, é o mesmo período. O que acontece? Como vocês podem perceber, os juros ele sobe aqui, ó, no final dos 70 e início dos 80. Você tem aqui uma disparada dos juros e a partir disso ele começa a cair. Essa linhazinha aqui, essa linhazinha aqui de baixo que eu estou mostrando para vocês, né? Vocês podem perceber que o déficit deles está sendo reduzido, né? Isso daqui é a poupança do governo, isso daqui, quanto maior aqui, né, nessa linha, menor o déficit, né, no caso. Você percebe que eles começam a reduzir o déficit aqui em 93, governo Clinton, sendo que as taxas de juros elas estão sendo reduzidas no meados aqui dos anos 80. Elas já estavam em queda quando esse processo aqui aconteceu. E aí eles, inclusive, explicam isso, né? Você tem uma queda dos juros, essa queda dos juros ela estimulou o crédito e ela estimulou ali também algumas outras medidas que foram tomadas ali, estimularam o crédito, inclusive medidas de desregulamentação que o Clinton fez, que depois foram cobrar um preço lá na crise de 2008, tá bom? E isso expandiu o crédito de um nível em que isso aumentou a atividade econômica. E aí esse aumento na atividade econômica resultou no aumento da arrecadação, no aumento numa redução do déficit, até você chegar ali e ter um breve período de superávit, tá? Só para vocês terem uma ideia. Então, assim, isso também é uma questão, esse afastamento da realidade, né? De você ter uma explicação, a realidade ela funciona diferente e as pessoas não mudam a explicação. Isso é uma coisa, isso acontece, tá, gente? Isso é muito presente, a gente vê nessa questão do dólar agora, o BTG falando, se o governo não mexer, se a dívida continuar sem controle, o dólar vai disparar. Assim, gente, o dólar não disparou, né? Então, assim, o que explica isso, né? Eles vão tentar achar outra explicação, como sempre e tal. Eu queria indicar aqui algumas coisas, né? De reflexões epistemológicas que eu li, que me embasam. Sei que tem gente que vai indicar, tem coisas melhores aí, talvez, né? Mas queria só deixar. Isso daqui é o André Lara Rezende. O André Lara Rezende é um dos criadores do Plano Real. Ele é um cara muito bom. Ele deu uma guinada nos últimos anos, que ele percebeu o buraco que estava. Ele teve uma percepção até parecida com o Paul Romer, né? Inclusive, eu descobri o artigo do Paul Romer por causa do André Lara Rezende. E ele escreveu esse livro aqui, Camisa de Força Ideológica, a Crise da Macroeconomia, que é justamente essa reflexão dele sobre como que a macroeconomia ela está entendendo as coisas de cabeça para baixo o tempo inteiro, e isso muito motivado por uma questão ideológica. E aí aqui ele fala que basicamente é uma questão ideológica no sentido de você criar amarras para impedir a força do Estado, impedir a atuação do Estado, e você vai criando teorias para justificar esse tipo de coisa, nem sempre com teorias que se justificam na realidade, que têm sustentação na realidade. É uma boa indicação, uma boa reflexão. Queria indicar também o nosso grande amigo Tiago Machado, cara muito bom. No futuro ele vai brilhar no desenvolvimento intelectual dele. Inclusive, esse daqui é o mestrado dele. Quem tiver curiosidade de ler, está aqui o título. Por que é importante? O Tiago ele faz uma reflexão epistemológica. Ele vai mostrar como que a economia ela rouba da física uma série de compreensões, noção de equilíbrio, noção ali, por exemplo, David Hume toma da teoria dos vasos comunicantes, né? Essa reflexão para explicar a teoria quantitativa da moeda. Então, só que assim, gente, eu estou falando de áreas diferentes, de objetos de natureza diferentes, e aí eles simplesmente tomam compreensões da física, jogam na economia e falam, aqui funciona desse jeito também. Por quê? Porque sim. E é isso. Então, assim, são questões importantes, são questões que a gente tem que tratar, né? E aí, para fechar essa questão, então, deixo a indicação. O Thiago está sempre aqui, o Thiago provavelmente deve encontrar ele semana que vem também, né? E aí, só para fechar, aí eu entro mais num campo meu, assim, de questão de epistemologia, né? Eu queria tratar de dois autores rápidos aqui para vocês entenderem. Primeiro é o Thomas Kuhn. A noção de paradigma do Thomas Kuhn é muito importante para a gente refletir aqui, porque é o seguinte. O Thomas Kuhn, ele tinha uma noção de que ele tem um livro muito famoso, chama Estrutura das Revoluções Científicas, que é um livro que ele vai refletir como que a ciência funciona. E aí ele vai falar, olha, as ciências elas funcionam a partir da vigência de um paradigma. Um paradigma é uma espécie de teoria dominante, uma espécie de compreensão dominante
que vai te entregar ali os termos que você precisa, as perguntas que precisam ser feitas, a forma de responder essas perguntas, que vai te entregar o linguajar, o vocabulário, a terminologia. E aí você vai criando uma comunidade científica em torno desses paradigmas, né? E essa comunidade científica ela atua de uma forma quase que religiosa em relação aos paradigmas, né? E o sentimento que eu tenho vendo esse debate de fora é muito próximo do que o Thomas Kuhn está descrevendo no livro dele, porque você tem crenças ali em volta de certos dogmas, de certas ideias, que são dogmas que são tidos como verdadeiros, mas você não necessariamente tem ali, eles não necessariamente são verdadeiros, né? E às vezes as teorias elas falham em explicar muita coisa da realidade por conta disso e as pessoas continuam acreditando por conta de dogma e no caso da economia por conta de política também, né, gente? Porque isso beneficia politicamente vários grupos, beneficia economicamente vários grupos, né? Esse é o primeiro ponto. E aí o Thomas Kuhn ele vai falar, olha, tem um momento em que você tem esses paradigmas que eles não são mais capazes de explicar as noções, eles não são capazes mais de explicar os problemas, e aí você tem uma situação de anomalias, e essas anomalias elas vão se acumulando, essas respostas elas não são encontradas, e aí você tem um período ali, você abre um período revolucionário, um período de uma revolução científica em que um paradigma é substituído por outro. No caso da economia é uma situação um pouco diferente, porque a economia ela é uma ciência que eu percebo muito, ela é muito ela é multiparadigmática, né? Você tem várias escolas, várias teorias, e nem sempre é fácil uma teoria, uma escola ganhar supremacia em relação às outras. Isso é uma percepção que eu tenho de fora, não sei quem está mais por dentro se acha isso também. E aí esse é um primeiro ponto, né? Então essa é a primeira questão. E aí, por isso que eu não acho que vai superar, assim, embora eu considere que algumas compreensões que eu tenho visto, assim, ultimamente, eu acho que existe uma revolução copernicana acontecendo em algumas áreas da economia, né? Que é uma revolução no sentido de você mudar completamente o entendimento sobre um tema, você virar completamente o eixo da questão, a revolução copernicana nesse caso. E um segundo ponto tratar aqui da filosofia rápida do Imre Lakatos, que era um filósofo da ciência húngaro, muito bom. Esse eu sei que ele é estudado dentro da economia, inclusive. E ele tinha uma noção de programas de pesquisa, né? A noção dele de programa de pesquisa era o seguinte, era uma noção muito próxima dessa noção de paradigma, em que você tem teorias, essas teorias elas têm um núcleo central, esse núcleo central são os pressupostos dessa teoria, esses pressupostos eles estão ali assentados ali em situações, em afirmações que você não tem como justificar na realidade, e isso é do jogo. Então você parte de certos pressupostos e esses pressupostos eles guiam a sua pesquisa científica e aí eles vão guiar a sua pesquisa científica no sentido progressivo, que é o sentido de você vai avançar, você vai realizar novas descobertas, novas confirmações, você vai respondendo as perguntas, ou ele pode ser regressivo. E o que é um programa de pesquisa regressivo? É um programa de pesquisa que ao invés de ele estar nessa situação de resolver perguntas, de resolver essas questões, ele é um programa de pesquisa em que ele está muito mais explicando questões que ele não resolveu, correndo atrás do próprio rabo, para poder explicar, não, aqui não resolveu por causa disso, e aí ele vai inventando justificativas para fugir dessa refutação. E aí você tem um programa de pesquisa regressivo, e aí nesse sentido, essa noção de um programa de pesquisa regressivo, inclusive, é uma noção muito próxima, na minha opinião, que o Paul Homer está falando no texto dele, que é você ter ali compreensões e ideias que já não estão batendo mais, e aí você vai inventando novas justificativas para explicar o que não está sendo explicado, o que não está dando certo, e aí você tem esse programa regressivo, e aí você tem uma degeneração de uma teoria científica que você corre ali, ou numa superação, ou até numa perspectiva pseudocientífica. E aí é isso, gente. Deixo essa reflexão com vocês, para vocês refletirem, pensarem, conversarem, fica aí um tempo pensando sobre o assunto. Não é uma questão para fechar o assunto, para cravar aqui que eu estou certo e pronto e acabou, mas é só um apelo meu para um pensar mais arejado, um pensar mais crítico, um entendimento mais crítico dessas coisas, dessas situações que eu discuti aqui com vocês, beleza?